Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, começando a semana, dia 8 de setembro de 2025. Agora são aproximadamente 11h50. A gente vai dar uma olhadinha aqui nas três principais bolsas, como foi o dia de hoje, porque nós não tivemos nenhum evento programado no calendário norte-americano que pudesse aí impactar de uma forma mais contundente as três principais bolsas, o mercado cripto. Tivemos um dia tecnicamente estável, todas fecharam em alta, S&P ganhos de 0,21, Dow Jones alta de 0,25 e Nasdaq uma alta de 0,45. Pessoal, vindo para o Bitcoin não foi diferente, seguiu aí o rumo das três principais bolsas. No diário tivemos uma alta de 0,84. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 111.178 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise emergencial de domingo. Quais são aí as possibilidades de movimentação do preço já pela madrugada agora até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente a gente fez aí algumas identificações importantes, né, em vista do que vinha sendo delineado o cenário aqui no preço do Bitcoin. Nós tínhamos grandes desafios, né, pelo lado aí dos compradores, em virtude principalmente dos últimos dias, a questão da recusa de preço, aqui na proximidade da média de 20 períodos, a estrutura de preço delineada aí nas últimas semanas, né, uma estrutura totalmente descendente, enfim, tínhamos grandes desafios, né, pela frente, mas o mercado, por ser muito dinâmico, ele pode mudar aí um estralar de dedos e a gente acabou observando, né, a questão do que foi apresentado de volume no dia de ontem, né, pessoal? A gente teve aí os compradores sobressaindo, inclusive comparando, né, o volume de sábado, onde prevaleceu venda. Então a gente sabia que esses caras, né, poderiam induzir aí os compradores a tentarem novamente uma reação, né, a busca por níveis superiores de preço, algo que acabou passando também despercebido, mas que talvez tenha sido citado em análise da semana passada, pessoal, a questão de como foi o fechamento do semanal. A gente teve um fechamento bastante legal aqui, tá? Quando a gente compara as últimas 3 semanas, né, onde prevaleceu somente venda, a gente teve o fechamento aí com os compradores prevalecendo, né, pessoal? A gente poderia ter aí o volume sobressaindo ao que tange ao da semana passada, mas, né, quase que estão em igualdade aqui, né, basicamente lado a lado. Então, querendo ou não, é um ponto positivo. A gente precisa ter isso em mente, né? O fechamento, inclusive, se manteve acima aqui da média de 20 períodos, isso no semanal. Então é um ponto bacana a ser salientado. Mas, né, vamos por partes aqui, sem atropelar o processo, pessoal. A gente percebe de fato que tivemos a tentativa de rompimento, né, com confirmação em relação aqui a essa resistência na qual estávamos utilizando. Naquela ocasião, a resistência estava basicamente paralela à média de 20 períodos no diário também. Então, quando a gente verifica somente pela marcação aqui da resistência, né, pessoal? Então, basicamente, tivemos apenas um candlestick fechando acima, né? O anterior, basicamente, aqui no 0 a 0 em cima da marcação. Tivemos, né, uma breve aproximação da nossa nova resistência aqui na região do 113, então a gente chegou a se aproximar em algumas exchanges aí bem próximo do 113, e a gente sabia que de fato aqui era também um ponto de decisão, né, pessoal? A gente precisa romper de fato aqui este nível justamente para possamos, né, almejar ali a região próxima do 117.400, que teoricamente, né, é a nossa
resistência secundária. Então, pessoal, o que que a gente percebe daqui em diante aí de possibilidades, de cenário? A gente vê algo bastante interessante, que talvez seja preciso compartilhar com vocês, pessoal. Acho que fica bastante evidente, né, que a gente poderá ter aqui a possibilidade de um topo duplo, né, pessoal? Com a ausência de rompimento, evidentemente se mantendo uma estrutura descendente, né, isso aqui pode caracterizar, né, uma formação e, teoricamente, é um ponto bastante negativo, porque, né, pode induzir, né, os vendedores a buscarem níveis inferiores de preço. Da mesma forma, a mínima deste dia aqui, pessoal, do dia 5, a gente percebe a formação de um candlestick com padrão de força vendedora. Teoricamente, aqui na paralela do outro topo, a gente tem um candlestick também, né, caracterizando bastante força. E óbvio que isso é um ponto negativo, porque a gente almeja, né, buscar níveis superiores de preço. A gente, né, quer o Bitcoin se aproximando ali novamente do topo histórico. Então, são esses pontos que você, né, precise colocar é, no radar, né, no seu mindset, justamente porque vão deixando algumas evidências aqui duvidosas, né, no sentido de muita cautela aí para você que está esperando o Bitcoin reagindo de uma forma enérgica, né, pessoal? Pelo menos até o presente momento, a gente mantém bastante cautela, né, tranquilidade. E a gente vê aqui, pessoal, no diário, um ponto interessante, né? Inclusive, é fundamental, né, que os compradores, né, consigam, de fato, atuar nesses pontos, tá? O primeiro aqui a gente já percebe, né, pessoal? Eles tentando aí uma eventual reação, seria, né, fazendo alusão aqui à abertura e fechamento desses 2 dias, né? Então, é o primeiro ponto conflitado, né? A gente torce para que eles consigam reagir já a partir dessa retração que vem acontecendo no presente momento, mas a gente pode utilizar aí também um último ponto que seria a mínima, né, pessoal, do que foi o dia de hoje aqui na proximidade aí dos 110.600. O que a gente não pode, né, pessoal, esperar é o rompimento aqui da mínima do dia de hoje, porque daí fica muito complicada a situação, principalmente, né, para a gente que espera uma nova tentativa dos compradores, né, em empurrarem o preço para cima da média para que possamos ter o fechamento, né, do segundo dia acima, pessoal, fortalecendo a tese, né, de confirmação de rompimento, porque até o presente momento, né, até agora aí quase meia-noite de terça-feira, a gente ainda verifica um falso rompimento, né, pessoal? A gente teve aí o fechamento acima, porém, no segundo candlestick já está abaixo. Teoricamente, precisamos, né, que os compradores, né, eles atuem aí de uma forma protagonista, justamente, né, porque, caso contrário, fica bem complicado, né, a gente que está buscando aí pelo menos a proximidade dos 113.400 e, evidentemente, o seu rompimento até para que não tenha características, né, de um topo duplo aqui, pessoal. A gente precisa descartar essa possibilidade, porque até o momento isso aqui, né, está visível. Isso aqui é uma real possibilidade e a gente não quer que isso aconteça, porque nós sabemos o que vem depois de um topo duplo. Beleza? Então temos aí alguns desafios bastante interessantes, digamos, né, pessoal? Porque a gente tinha um cenário bem complicado aqui pelo lado dos compradores, e aí ontem a gente verificou uma possibilidade aí de reação e veio aquele oba-oba, mas, né, nem tudo está ganho ainda. Acho que tem bastante coisa para desenrolar, mas, né,
a gente torcendo aí pelos compradores, eles precisam também fazer a sua parte, caso contrário, a gente poderá buscar, né, níveis inferiores, pessoal, e aí vai novamente fortalecendo aquela tese, né, de buscarmos a região próxima aí dos 107 mil, tá? Então vamos ver se a gente consegue aí, né, segurar o preço acima dos 110.600 aproximadamente, que é a região, né, mais importante nesse atual momento, justamente para que eles possam tentar, né, pessoal, um novo movimento ascendente na busca do fechamento acima da média. E, evidentemente, né, um cenário muito positivo, buscar novamente a máxima do que foi o dia de hoje, ali na proximidade dos 113. Fechado, pessoal? Então, acho que basicamente é o cenário. Talvez a gente possa utilizar aqui como uma nova referência de preço em vista, né, da facilidade de rompimento em ambos os sentidos, né, pessoal? Talvez a gente possa manter essa estrutura, mas como um novo suporte aqui, diagonal, justamente fazendo alusão à ascendência desses fundos. E aí vocês percebem, inclusive, né, pessoal, que a perca desse suporte, né, e aí vindo aqui na proximidade dos 110.600, que é o nosso ponto antes do precipício, né, onde depois disso pode azedar muito a marmita, a gente já percebe que também poderemos ter dificuldade, né, pessoal, inclusive de retomada do preço em virtude, né, de automaticamente, após a confirmação de rompimento aqui dessa referência, transformar-se em uma nova resistência diagonal. Então, assim, o ideal mesmo, né, seria a gente manter o preço acima dessa linha de tendência diagonal, né, ou suporte diagonal, justamente, né, para facilitar aí uma nova tentativa, né, de busca por níveis superiores, quem sabe, na proximidade aí do 113 ao 113,5. Então, de olhos atentos aqui, tá, pessoal? Neste ponto também, justamente porque pode fazer aí muita diferença caso tenhamos o rompimento, né, e nos aproximarmos ali do precipício, né, ali na proximidade aí dos 110.600, o último ponto aí, pessoal, em relação a um cenário mais otimista. Beleza? Então acho que é isso aqui no gráfico. Temos uns desafios contundentes aqui, tá, pessoal, pelo lado dos compradores. Vamos torcer, né? A gente sabe quais pontos deveremos ter mais atenção, né, ou redobrada, e o cenário basicamente delineado para vocês no dia de hoje. Fechado? Vamos dar uma olhadinha aqui no livro agora, ver se a gente identifica aí alguma alteração. Então, pessoal, aqui pelo lado dos compradores, é bem pulverizado o livro, né? Também não é um bom sinal. Obviamente, a gente queria dinheiro posicionado aqui. Teoricamente, seriam as nossas barreiras, né, pessoal? A gente vai ter um pouquinho mais de acumulação somente lá no 108, depois no 107 ali, que já é a proximidade do nosso suporte horizontal. Teoricamente, aí entre esses dois ranges, a gente tem um pouco mais aí de 19 milhões de dólares, já é alguma coisa. Posteriormente, maior acumulação lá no 105 mil. Também temos a marcação de um suporte ali na proximidade, 18 milhões de dólares posicionados. A gente percebe que na região do 107, pessoal, nós temos menos lotes comparado aí semana passada, que também não é um bom sinal, tá? Perdão, vindo aqui pelo lado dos vendedores, o livro também bem diluído. Um pouco mais de acumulação, pessoal. Região do 115, 9 milhões de dólares. E posteriormente, na região do 118, próximo de uma das nossas resistências, quase 10 milhões de dólares posicionados. Então, basicamente é isso no livro também. Poucas alterações.
E é isso, pessoal. Vamos ver, né? Cenário difícil aqui para os compradores. A gente precisa de uma reação quase que imediata, até em virtude da proximidade aqui dos pontos que a gente não almeja chegar, né, pessoal? A gente quer manter o preço acima desses pontos aí, justamente, né, para que possamos, né, tentar aí confirmar o rompimento aqui da média, né, justamente porque até o presente momento, como eu mencionei, vem caracterizando um falso rompimento. E aí, mais atrelado, né, pessoal? Possibilidade de um topo duplo, um candlestick com padrão de força vendedora, enfim. Fica difícil, mas a gente, olhando assim em um cenário mais periférico, a gente tem um semanal a nosso favor, querendo ou não, né, pessoal? A gente ainda teve uma semana boa de fechamento. Na pior das hipóteses, né, a gente pode, quem sabe, buscar níveis inferiores, né? E talvez aqui a gente tenha uma nova reação por parte dos compradores, e aí sim, quem sabe, né? Uma ascendência do preço, movimentação em blocos, mas né, vamos por partes aí, vamos analisar tudo que foi colocado aqui para vocês hoje. Amanhã a gente retorna justamente para verificar o que rolou e darmos, né, continuidade nos trabalhos. Fechado, pessoal? Então é isso. Desejo a você uma excelente noite, uma grande semana. Um grande abraço e a gente retorna amanhã. Tchau, tchau.